Bom dia, cavaleiros e damas, primeiro ano do ensino médio, Colégio Ângulo Divinópolis. Que bom poder novamente falar com vocês, espero que estejam todos bem, né? Estejam todos com saúde, vocês e suas famílias. E a aula de hoje ela tem um objetivo bem específico. Primeiro, de corrigir o nosso primeiro teste, né? Que nós fizemos o primeiro teste simulado valendo nota. A gente sabe que foi ansioso para todo mundo, mas a gente sabe que vocês foram muito bem, eu tenho certeza disso, que vocês imitam sempre, são ótimos, excelentes. E vamos relembrar alguns conceitos aqui que estudamos na aula anterior sobre resolução de situação-problema, até porque estamos aí já no período de inscrição para o Enem. Né? No nosso primeiro teste, como sempre, né, nós temos um texto, as nossas provas são sempre contextuais e interdisciplinares, vocês sabem disso. Como se pede uma boa prova, um bom teste, mesmo que seja um teste com apenas 3 questões, ele precisa ser contextual, como é a prova do Enem, como são os vestibulares seriados, e ele precisa ser também interdisciplinar. Né? Eu não posso ficar só linkado dentro dos conteúdos acerca da gramática e da literatura. Né? Então, o texto que nós trouxemos para vocês, né, ele é um texto tirado de um jornal, e ele vai falar sobre sobreviventes de câncer celebram a vida em ensaio fotográfico na água. É escrito aí por Suzana Camargo. Então, é um texto que vai falar de uma experiência humanitária muito interessante. Vocês já leram o texto, não vou me repetir aqui lendo o texto, só para que vocês sempre se lembrem que uma boa organização, um bom texto, uma boa prova, ela sempre parte de um texto. Seja ela de história, geografia, filosofia, sociologia, matemática, ciência da natureza, em qualquer área. É preciso sempre um contexto. Um texto inserido num contexto. Correto? E aí nós temos, a primeira questão, fala o seguinte: assinale a alternativa que indica palavra formada por composição. Primeiro, vamos aproveitar aqui para relembrar. O que a gente fala formada por composição? Significa que nós estamos falando de qual que é o tema. Olha como é que é importante decodificar o enunciado, como nós estudamos na semana passada, resolução de situação-problema. Então, qual que é o meu primeiro problema aqui? Eu preciso entender isso. Ó. Indica palavra formada por composição. O que esse enunciado requer de mim? Qual é o conteúdo que ele está cobrando? Ah, peraí, já sei. Ele está cobrando formação de palavras. Beleza, então já sei que ele está falando formação de palavras. Eu só tenho 2 tipos de formação de palavras. Ou é por derivação ou por composição. Quando eu tenho derivação, significa que eu vou usar prefixos ou sufixos, correto? Então lembra de derivação prefixal, derivação sufixal, derivação afixal, parasintética. Ou a minha palavra pode ser formada por composição, quando eu pego uma palavra com outra palavra, ou um radical mais um radical, e crio uma nova palavra. Correto? Então, isso eu já sei, que eu tenho. Né? Eu já tenho esse conhecimento. Aí eu vou pensar aqui a primeira palavra. Na letra A, tá, ó, submarino. Tem 2 palavras aí, para eu falar que ela é formada por composição? Tem 2 radicais aí? Não. Eu tenho um único radical, que é o radical mar, que acrescentei antes o sub, que é um prefixo, e depois o ino, que é um sufixo. Então, eu tenho um único radical, que é a palavra mar, que recebeu 2 braços, né, um prefixo e um sufixo. Mas aí, vamos lembrar, eu tenho derivação parasintética, quando eu coloco prefixo e sufixo, os 2 precisam estar juntos, como envelhecer, como entristecer, como rejuvenescer. Mas no caso submarino, se eu tirar o sub, a palavra marino continua existindo, não significa? A palavra não continua existindo? Significa o quê? Que essa palavra, ela é uma palavra formada por derivação, mas ela vai ser chamada de derivação prefixal e sufixal, porque não há dependências dos prefixos, correto? Na letra B, eu tenho a palavra desapego. Qual que é quantos radicais que eu tenho aí? Eu tenho um só, que é a palavra apego, de apegar, né? E eu acrescentei o prefixo des. Então, eu tenho uma derivação prefixal. Aí, o fotográfico vem de fotografia, né? Então, eu acrescentei um depois. Então, ela é derivação sufixal. Então, a letra A tem um radical só, que é mar. Acrescentei prefixo e sufixo. Então, eu tenho derivação
prefixal e sufixal. Na letra B, eu acrescentei só o prefixo. Então, eu tenho derivação prefixal. No fotográfico, eu coloquei depois do radical. Então, vai ser derivação sufixal. E temos aí a palavra quimioterapia. Eu tenho químio, de química, e terapia. Eu tenho 2 radicais. Portanto, a palavra é formada por composição, que é a palavra correta. E na letra E, só para a gente tirar a dúvida, tem aí sobreviventes. Vem de viver. Acrescentei antes e acrescentei depois. Mas eu também posso tirar o sobre. Ó. Existe a palavra viventes. Não existe? Ah, então também é um caso de derivação prefixal e sufixal. Ficou claro para todo mundo? Tranquilo como um grilo? Vamos lá agora para a questão número 2. Identifique o vocábulo formado por derivação regressiva. Ah, que interessante ela chamar de derivação regressiva ou deverbal. Por que ela vem chamada de derivação regressiva ou deverbal? Porque ela vem de um verbo, né? E ao invés de eu acrescentar prefixo ou sufixo, eu vou reduzir a palavra. Então, nós temos aí na letra A, novamente, é derivação regressiva? Não, porque novamente vem da palavra nova, acrescentei o sufixo mente, da derivação sufixal. Isso acontece também na palavra simbolismo, né, de símbolo, acrescentei sufixo. Debaixo, acrescentei prefixo. Diversão, transformei em substantivo, né? Então, eu acrescentei sufixo. Agora, observem a palavra combate. Ela vem de qual palavra? Ela vem do verbo combater. Ah, então ela é derivação deverbal. Ela veio de um verbo. Ao invés de eu acrescentar a palavra, eu reduzi a palavra. Então, a questão número 2 vai ser a letra B. Depois nós temos aqui, marque o termo construído por derivação prefixal e sufixal. Isso significa que eu tenho que ter um prefixo e um sufixo obrigatoriamente, né? E aí, a única alternativa tem, ó, diagnosticada, só tem sufixo, profissional também só tem sufixo, tratamento também só tem sufixo, agora inesperado. Inesperado vem de esperar. Então, eu tenho o sufixo ado e o prefixo in. Portanto, eu tenho aí um caso de derivação prefixal e sufixal. Tranquilo como um grilo? Teste esclarecido, resolvido? Uma dica importante aqui, só para lembrar, né? Coloquei aqui no meio da nossa aula, só para lembrar, né? Hoje, 11 de maio, começaram as inscrições, vão até o dia 22. Né? Não deixem de fazer as suas inscrições, embora nós estejamos aí numa situação atípica. É muito importante que vocês façam as suas inscrições como treineiros, para saber trabalhar o tempo, a respiração, hábito, frequência de prova. A gente precisa treinar bastante para que quando for para valer o seu Enem, você já esteja pronto. E a gente ainda sabe que depois virão outras novidades, mas importante, ficar de olho no Enem, fazer a inscrição e assim também sair o vestibular seriado, a gente avisa. Relembrando a nossa última aula, né, do estudo da situação-problema, como nós vimos ali nas nossas 3 questões, nós tínhamos ali um problema. Então, eu precisava de fazer o quê? Identificar a partir do enunciado, né, de maneira ampla, objetiva e direta, ou seja, o que a questão me pede. Né? Quais são os aspectos, quais são os conhecimentos prévios que eu tenho que ter para saber resolver? Eu precisei, naquela questão, de fazer um link interdisciplinar ou não? Existiam ali principais causas, principais problemas ou não? Era uma questão simplesmente técnica? Né? Eu precisava sugerir alguma coisa ou não? Era possível concluir alguma coisa a partir das alternativas? Né? Então é importante observar que quando eu fazer uma situação-problema nas questões objetivas, lembrar que esse mesmo método aí, ele serve também para a solução da proposta de intervenção, né? Lá na prova do Enem, no último item, na conclusão do Enem. Né? E aí, para isso, eu preciso sempre, só retomando, colher o máximo de informações, verificar os conhecimentos prévios que eu preciso para resolver a questão e tentar enxergar a questão de outras perspectivas e também sempre tendo cuidado de comparar os dados. Nós vamos continuar trabalhando nas questões de situação-problema e para casa nós temos aí na apostila 2 da segunda série de vocês, na língua portuguesa,
A frente B, o capítulo 2, página 64, as questões 3, 4, 5 e 6. Grande beijo, saudade.